Durante o encontro de lideranças do segundo semestre de 2012 aqui em São Paulo, o presidente da empresa Timos de Consultoria Estratégica, Ricardo Guimarães, deu um diagnóstico sobre o programa Bom para Todos. Ricardo, explica pra gente esse diagnóstico que você apresentou aqui. Bom, a razão desse diagnóstico é porque a liderança do banco acreditava que o Bom para Todos tinha um potencial de entrega do ponto de vista de valor do Banco do Brasil que é muito além de simplesmente a redução da taxa. Então a gente tinha que saber qual era o significado que a redução da taxa estava tendo na percepção das pessoas. E nós descobrimos que muita gente estava achando que era apenas uma redução de taxa para a pessoa poder comprar um bem de consumo, uma coisa assim muito simples. Quando na verdade o Bom para Todos tem um significado de salvar a economia, vamos dizer assim. E isso dá para o Banco do Brasil um papel de um líder civilizador, um influenciador da economia para que a coisa se resolva bem para todo mundo e não só para aquele cliente ou apenas para cumprir uma meta de um funcionário na agência. Então essa perspectiva mais ampla, de maior significado, foi o que foi buscado para saber se essa tese estava de fato acontecendo na realidade e está. E qual é a conclusão desse diagnóstico? A conclusão é que o Banco do Brasil, assim como toda grande corporação, toda grande empresa, ela tem alguns comportamentos ainda do século XX, né? Por exemplo, comunicação interna muito obstruída em função de uma hierarquia que é muito respeitada demais da conta, né? Você tem uma importância da meta que fica só na meta, você não vê o significado da meta, quer dizer, isso é uma questão de design do sistema e também da comunicação do sistema, né? De como as pessoas se relacionam com meta. Porque todo mundo tem que ter meta, mas qual é o significado da meta? É aí que você vai construir a relação com o cliente. Então são algumas características de problemas que tem em grandes organizações que o Banco do Brasil, como uma grande organização, também tem que enfrentar para poder estar no século XXI. O século XXI tem uma necessidade de uma integração maior, de uma interação maior, para ter uma agilidade maior para fazer as coisas. A gente diz muito que a empresa hoje, para poder se dar bem nesse ambiente que muda tanto, tem que ser um sistema vivo, não uma máquina como foi antigamente, né? A gente falava que a empresa é legal, que funcionava como relógio, né? Hoje não, a empresa tem que funcionar como um sistema vivo, plástico, que aprende, que evolui. Então é um momento de uma oportunidade extraordinária, a partir do Bom para Todos, de uma evolução grande do Banco do Brasil. Passar a se comportar como um organismo vivo, confortável para os seres humanos, porque na máquina os seres humanos são peças de engrenagem, e eles não são peças de engrenagem. A gente é gente, né? Então a gente necessita que as organizações fiquem mais plásticas e mais orgânicas para que ela possa ter agilidade e o aprendizado no tempo que o mercado pede. Agora, para a liderança, quais recomendações que você passou? Acho que a principal recomendação é ampliar o olhar. Se você está dentro da organização, você está olhando o seu cargo, a sua meta, o seu público-alvo, a chefia. Sai dessa posição e olha para a dinâmica dos relacionamentos do mercado. Quer dizer, como líder, aliás, isso em qualquer situação da vida, quer dizer, não fique fechado numa situação. Olhe o contexto onde a situação está acontecendo para você, entendendo o contexto, o significado, você possa agir com mais eficiência. A gente diz o seguinte, é como você está no congestionamento. Você está no meio do congestionamento e tem que resolver o congestionamento. Como é que você vai resolver? Pega um helicóptero, você sobe para ter uma visão do contexto que criou o congestionamento. Depois que você entende o contexto, aí você volta para o congestionamento com mais informação, com uma consciência expandida, para poder ter mais eficiência na gestão do problema. Então a mesma coisa, quer dizer, sai da estrutura hierárquica, sai de dentro de um processo, de uma meta que está dominado. A gente já sabe fazer isso, mas isso não é mais suficiente para se dar bem no ambiente que a gente está vivendo. Tem que olhar para o todo para entender melhor a parte. Tá ok, muito obrigada. Obrigado a você.